Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, trechos 109 e 110. O primeiro é o dia 19 de fevereiro de 1902. A alma é como a tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus fazia ver que dormia em meu interior, irradiando de si muitos raios de luz dourados. Eu estava feliz em vê-lo, mas ao mesmo tempo descontente, por não poder ouvir a doçura e suavidade de sua voz criatura. Então, depois de muito esperar, voltou a fazer-se ver, e vendo meu descontentamento, me disse: Minha filha, no ministério público é necessário o uso da voz para fazer-me entender, mas no ministério privado, minha única presença basta para tudo. Porque me ver e entender a harmonia das minhas virtudes para copiá-las em si mesma é o mesmo. Portanto, a atenção da alma deve estar em ver-me e em uniformizar-se em tudo as operações interiores do verbo. Porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer, ao menos por esse tempo, que a tenho em minha presença, que faz vida divina. Sendo minha luz como um pincel para pintar minhas virtudes, fornece as diferentes cores, e a alma é como uma tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Acontece como aquelas pontes altas que, quanto mais altas, tanto mais precipitam ao debaixo de uma chuva abundante. Assim, a alma, diante da minha presença, se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sente destruído, e a divindade a torrentes faz chover a graça sobre ela e chega a submergir em si mesmo. Por isso deves estar contente de tudo, se falo, e contente se não falo. Ao dizer isso, senti-me como mergulhar em Deus e depois encontrei-me em mim mesma. Então vamos, buscar entender o que Jesus está dizendo, né? Então ele, quando ele fala, ele precisa usar a voz. Mas como ele está dentro da alma, intimamente, a presença dele já basta, né? Sentir a presença dele já basta. Porque me ver e entender a harmonia das minhas virtudes para copiá-las em si mesma já é o mesmo. Aí você me pergunta, mas eu não vejo Jesus. Como que eu vou copiar as virtudes de Jesus? A gente vê Jesus sim, a gente vê muito até. Ele está sempre presente, né? Ele está sempre se comunicando conosco, ainda mais nós que lemos o livro do céu, o livro da Valtorta, o livro da vida íntima, né? As 24 horas da paixão. Então, não podemos dizer que nós não temos uma imagem clara de Jesus, de como ele pensa, de como ele é. E a presença dele é o que ele está pensando, é o que ele está falando, é o que ele está, né? Mostrando de si para nós, né? Então nós temos como saber que ele é bondoso, misericordioso, justo, que ele é pacífico, que ele é simples, que ele é clareza, né? Claro, que ele é puro, né? Que ele é tudo de bom, né? Então a gente tem como saber como ele é. E assim a gente pode copiar sim a imagem dele em nós, né? Então, portanto, a atenção da alma deve estar em me ver, né? Ver não com os olhos, mas ver com o espírito. Toda essa dimensão de ação divina que nós sabemos que ele age o tempo todo em direção a nós, né? Tentando nos ajudar em tudo que fazemos, em tudo que somos, em tudo que precisamos. Então, aí a alma tem que estar, então, atenta em ver espiritualmente e uniformizar-se em tudo as operações dos pensamentos de Deus, as intenções de Deus, do que Ele quer fazer. A gente sabe tudo isso, como que Ele quer salvar, que Ele quer perdoar, que Ele quer levar as pessoas para o céu, que Ele quer a santidade verdadeira da pessoa, que a pessoa não tenha mais vontade humana, que a pessoa desapegue do céu, que a pessoa só pense nele, que a pessoa repita os atos dele, que a pessoa, né, busque ele em cima, né, como centro de tudo, que só ele importa, que ela só veja ele acima de todas as outras coisas. Então, é muito simples de entender e colocar isso em prática, né? Então, tem que dar em ação tudo isso, colocar em ação tudo isso. Porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer ao menos por esse tempo que eu a tenho em minha presença e que ela faz vida comigo, né? Uma vida divina. Como é uma vida divina? A vida divina que uma alma humana vive é a vida de purificação,
né, dos seus atos, para que eles sejam o mais uniformizados com o de Jesus possível. Né? Buscar plenamente viver como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus, agir como Jesus. Se a gente vive o que Jesus ensina para nós temos vida divina. Se a gente não tem vida humana, porque que a vida humana é apegada à terra. A gente quer resolver coisas na terra. Ah, eu estou fazendo um exercício na musculação. Ah, então eu estou pedindo para Jesus para que ele me ajude a criar massa magra, né, a conseguir fazer os exercícios todos, não faltar na academia. Isso é humano, né? Ficar pensando em coisas humanas. Ah, eu vou postar hoje, né, no meu Instagram, no meu story, o que eu estou fazendo humanamente. Então você está tendo uma vida humana. Mas viver na vida divina, você não fica preocupada em mostrar para as pessoas o que você está fazendo, né, em fazer parte humanamente de alguma coisa. Você se oculta para poder viver só para a glória de Deus, para a graça de Deus, fazer só o que Deus dispõe para você e trabalhar em torno disso. Né? Então, assim, publicamente você não se expõe muito para as pessoas, né? Você se expõe né, só em direção a Deus no campo da divina vontade, levar a divina vontade. Como um instrumento, você é um instrumento de Deus, você é uma alma que Deus está usando para morar dentro de você e habitar em você e usar da sua humanidade, da sua vida para a divina vontade. Então você não pode dar a sua vida para outras coisas, né? Ou dar a sua imagem para outras coisas, né? Não querer, assim, publicamente querer estar mostrando para as outras pessoas o que você está fazendo uma coisa, outra coisa humana, só no âmbito humano. Isso não vai levar a lugar nenhum. Ah, mas Aline, você está fazendo uma dieta, né? Você pode, de repente, não sei o quê. Eu estou fazendo uma dieta. Eu estou participando de um programa somente para a saúde. Mas eu não estou aqui trazendo as fotos da minha melhora. Eu não estou todo dia, né? Ah, estou aqui na academia agora. Não estou fazendo isso. Não estou colocando story do Instagram. Não estou me aparecendo para vocês em nada. Tem uma comunidade, né, dos alunos do doutor. E lá eu estou, né, participando da comunidade, fazendo tudo o que precisa ser feito para me incentivar a não desistir desse programa, para poder eu sentir, né, aproveitar tudo que está ali, porque eu estou pagando, então eu tenho que pagar, né? Mas eu não estou expondo publicamente para ninguém as coisas que eu estou fazendo. No Instagram, né, no TikTok. O TikTok, o meu Instagram é de Jesus. É para a glória de Deus e para a divina vontade, né? Então, nós todos somos chamados a isso. Então, sendo minha luz como pincel para pintar minhas virtudes, fornecem as diferentes cores e a alma é como uma tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais altas, tanto mais se precipitam ao debaixo de uma chuva abundante. Então, quanto mais altas, né, tanto mais se precipitam ao debaixo de uma chuva abundante. Assim é a alma também, que se destrói, né? Se põe nessa situação de estar totalmente debaixo de uma chuva abundante da divindade a torrentes, que faz chover sobre ela a graça e chega a submergi-la em si mesmo. Por isso, deves estar contente de tudo se eu falo e contente também se eu não falo. Importante que você queira mergulhar plenamente, como a Luísa mergulhou em Deus, né? Ficar totalmente inundado da presença de Deus. E no trecho 410, 21 de fevereiro de 1902, a palavra de Jesus foi simples. Aí entendiam os doutos como os mais ignorantes. Os pregadores destes tempos dão tantas voltas que os povos ficam em jejum e ferrados. Né? Palavra estranha, né? Ferrados. Vê-se que não a tomam da fonte divina. Deve ser uma tradução meio mal feita aqui. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior como querendo descansar. Mas enquanto parecia que repousava, como se tivesse recebido uma ofensa que não podia suportar, acordando-me disse: Minha filha, tem paciência, faz-me derramar em ti esta amargura que não me dá descanso. E assim dizendo, derramou em mim o que o amargurava e tomou seu aspecto doce, de modo de poder descansar. E continuava a estar em meu interior, espalhando tantos raios de luz, de modo de formar uma rede de luz para tomar todos os homens dentro daquela rede. Só que alguns recebiam mais daquela luz e outros menos. Enquanto via isto, nosso Senhor me disse: Minha amada, quando faço silêncio, é sinal que eu quero repouso, isto é, que tu repousas em mim e eu em ti. Quando falo, é sinal que quero vida ativa. Então, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas, porque sendo minhas imagens, o que a elas se faz eu considero feito a mim mesmo. Ao dizer isto, via alguns sacerdotes,
E Jesus, como lamentando-se com eles, acrescentou: Meu falar foi simples, tanto que o fazia compreender aos doutos e aos mais ignorantes, como se vê com clareza no Santo Evangelho. Mas os pregadores destes tempos, tantas voltas e voltas misturam, que os povos ficam em jejum e ferrados. Nada a ver essa palavra, hein? Vê-se que não o tomam da fonte da minha fonte. Então, ele está falando dos padres, né? Pregadores que não são claros. Eles ficam inventando muita coisa, lendo muita coisa, incluindo muita coisa, misturando muita coisa de psicologia, de política, de antropologia, de que não sei o que, mas, né, e não falam do que tem que falar, né, para poder as pessoas compreender direitinho o que precisa ser compreendido da palavra de Jesus. E ele foi simples, não precisa muita volta, né, não precisa tanta confusão assim. Mas as pessoas hoje precisam falar, que no evangelho, em grego, significa isso, mas aquilo. Então, essa palavra que significa em grego assim, traz esse entendimento assim. Aí o povo fica meio perdido. E tem que ser simples, tem que contar um exemplo simples, né? Falar simplesmente como Jesus falou. E ele fala aqui em cima, né, que ela viu ele precisando descansar, mas ele estava muito amargurado, precisava derramar sua amargura, ele pediu para ela, né? E aí ele derramou e assim ele quis descansar. E quando ele descansou, uma rede de luz se formou, né, ao entorno dele, dentro da Luísa, e era uma rede que queria tomar todos os homens dentro dela. Mas alguns recebiam mais daquela luz e outros menos. Então, o que que faz uma pessoa ficar mais envolvida pela luz? É aquela que dá mais atenção 100% para Jesus. Aquela que não coloca sua atenção em coisas humanas. Aquela que não coloca as coisas humanas como uma coisa muito importante que tem que, né, que tem que ter efeito. Eu vou fazer isso, então eu vou fazer bem feito e tem que publicar no Instagram. Tem que tirar foto. Eu tenho que ser famosa. Todo mundo da minha cidade tem que me conhecer. Eu tenho que mostrar que eu estou fazendo. Aí você está no humano. Você saiu do divino. O divino não tem necessidade de você ficar fazendo isso. Porque se você se expõe, quando você não puder, que a divina vontade, ela, né, te frear, te permitir alguma coisa, você vai ficar chateado. E aí você vai ter gosto naquilo que você está fazendo. Não pode ter gosto. Aline, mas você também está fazendo uma coisa humana, que é fazer regime, e você vai querer. Gente, não pode ter gosto humano. Tanto que eu fui para o encontro esses dias e eu estava conversando com Jesus. E lá no encontro teve um lanche, eu estava com muita fome. Eu não podia lanchar de manhã. Mas aí Jesus coloca no meu coração, é a vontade divina. Você está com fome e tem um lanche, come o lanche. Aí eu comi um pãozinho, né, com pãozinho de forma, né, um pãozinho de forma com o patê, né, de frango, acho, e comi um pedacinho de bolo e tomei 2 xicrinhas de café. E aí fiquei satisfeita. Belezinha. E Jesus coloca na minha cabeça. Então, eu não posso ter gosto, porque se eu tiver gosto naquilo que eu tô fazendo, eu vou ficar amargurada, vou ficar chateada porque eu não consegui fazer. Então, quando a gente coloca gosto em uma coisa, quando a gente não conseguir fazer, a gente vai ficar chateado porque não pôde. Então, é bom não expor para ninguém. É bom não ficar contando com essa realidade assim, olha, eu tô fazendo regime, tô seguindo certinho, nossa, nada pode errar. Não faça essa exposição, porque Deus que cuida de você. É Deus quem controla tudo na sua vida. Não é você que tem, né, apego a alguma coisa e quer realizar. É Deus que quer realizar através de você. Ele quer viver em você. Por isso que é bom não ter parte com o humano. Não buscar, né, inventar coisa, se expor. Não faça isso. Mas Aline, eu tô viva, eu tenho que viver. Então você tá viva para a divina vontade. Então, você está viva para dar mais ideias, para poder produzir coisas para a divina vontade. É para isso que a sua vida está servindo, para ele poder viver em você e fazer o trabalho que ele gostaria de fazer na Terra hoje. Qual é o trabalho que Jesus mais gostaria? Qual é o interesse que ele mais tem de realizar na Terra? A divina vontade. Então, quem é você para Jesus? A vida que ele quer viver hoje. Ele quer os seus braços, quer suas pernas, quer sua boca, quer seus olhos para fazer a divina vontade conhecida. Então, ele vai usar de você para isso. Então, não deixe de fazer a sua parte para com Jesus. Em primeiro lugar é a divina vontade, o resto é resto. Então, ele fala que é muito importante, né? E ele fala aqui: quando faço silêncio, é sinal que quero repouso, né? E que tu também repouse.
né? Mas quando eu falo, é sinal de que eu quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas. No nosso caso, é que ajude Jesus na divulgação da divina vontade. Porque sendo minhas imagens, o que a elas se faz, eu considero feito a mim mesmo. Então, que a gente divulgue a divina vontade para as almas. E se a gente está levando a santidade da divina vontade para as almas, é como se tivesse Jesus em nós fazendo esse trabalho e recebendo também de nós essa glória que ele vai, né? Que é grandiosa. Então, viva para a divina vontade, não inventa coisa na terra para você fazer. E evite se publicar, se aparecer, porque não vai te levar a lugar nenhum isso. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus se fazia ver que dormia em meu interior, irradiando de si muitos raios de luz dourados. Eu estava feliz em vê-lo, mas ao mesmo tempo descontente por não poder ouvir a doçura e suavidade de sua voz criadora. Então, depois de muito esperar, voltou a fazer-se ver, e vendo meu descontamento, me disse: Minha filha, no Ministério Público é necessário o uso da voz para fazer-se entender, mas no ministério privado, minha única presença basta para tudo, porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si mesmo é o mesmo. Portanto, a atenção da alma deve estar em ver-me e em uniformizar-se em tudo as operações interiores do verbo, porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer, ao menos por esse tempo, que a tenho em minha presença, que faz vida divina, sendo minha luz como pincel para pintar minhas virtudes, fornece as diferentes cores, e a alma é como a tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais altas, tanto mais precipitam ao debaixo de uma chuva abundante. Assim, a alma diante da minha presença se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sente destruído, e a divindade, a torrentes, faz chover a graça sobre ela e chega a submergi-la em si mesmo. Por isso deves estar contente de tudo, se fala e contente se não fala. Ao dizer isso, senti-me como mergulhar em Deus e depois encontrei-me em mim mesmo. Muito bonito, né, esse trecho? Então eu achei interessante, né? A Luísa, que saudade da sua voz, né? Como se você ouvir a sua voz, né? É a sua voz criadora, mas ela tem ele no interior dela, né? E essa vida interior nossa é muito forte, né? E a gente não pode duvidar que a gente tem ele, né? Que não é necessário ver ou ouvir, né? Claro que a gente ouve, né? Através da palavra anunciada, ouve a voz dele, não ele falando audivelmente, assim, Jesus aparecendo e falando, né? Mas assim, quando você está ouvindo através de alguém que está pregando, anunciando, né? De uma forma assim. Mas o principal, né? Ele não tem necessidade de ficar usando do externo se ele fala no interior, né? O principal é essa presença dele no interior, você ouvir ele no seu interior. Não você necessitar, não sei, eu só vou conseguir te imitar, eu só vou conseguir copiar suas virtudes, eu só vou conhecer o Senhor verdadeiramente se você se manifestar para mim, né? Audivelmente, né? Eu preciso claramente saber que é você que está falando, né? Ouvir você falando, a sua voz, né? Ter uma visão muito clara, estar lá no Santíssimo e perceber claramente a sua presença, né? E a pessoa achar que isso é que vai realmente, né? Ela vai sentir que realmente está com Jesus, mas não, né? Quando Jesus precisou se aparecer, né, no ministério público dele lá, né, ele precisou se manifestar daquela forma ali, naquele momento, para anunciar que ele é o Verbo que veio, né? Então ele precisou se mostrar, né, se encarnar, ter rosto, né, se mostrar ali e se comunicar daquela forma, né? Mas a operação que ele sempre foi, propósito, é a operação interior. É ele viver dentro de nós, né? Então, ele se manifestou, deixou sua palavra, e sua palavra é a presença dele. E a gente tem que entender que quando a gente ouve a palavra de Deus, está remoendo ela dentro de nós,
É com Jesus que nós estamos falando. É Jesus que está falando conosco, né? Quando nos nossos pensamentos vem aquela luz, vem aquela consciência de uma situação que você tem, como você deve proceder, vem aquele entendimento, tudo é manifestação de Deus. Então, nós vivemos falando com Jesus, nós vivemos ouvindo Jesus. Se a gente é, tiver essa sintonia, né? Essa sensibilidade de perceber isso, né? E, então, não tem necessidade do uso da voz mesmo, né? De você pensar assim, como que eu vou ser imagem e semelhança de Jesus, me configurar ele se eu não vejo ele? Não, ele já vem por meio da sua palavra, ele vem morar no nosso interior através da divina vontade, né? Fazer vida dentro de nós, né? Então nós vivemos e a gente sabe e como a gente sabe quais as virtudes dele, para a gente se configurar ele, né? Como ele é, né? Como ele pensa, é só ouvir, é só ler o conteúdo que ele já dispôs para nós. Lá ele revela como é o interior dele, como são os pensamentos dele, como é a forma dele pensar, como é a forma dele enxergar as coisas, ver as coisas sobre diversas, né, situações, como que ele gosta das coisas, como que ele é. Então, a gente, pela palavra dele, e a gente refletindo essa palavra no nosso interior e pondo em prática, a gente está tendo essa vida com ele, está se configurando a ele, né? Não precisa dele se manifestar dentro de você com a outra voz e mostrar que está com você, ou para as pessoas, né? Eu estou nessa pessoa aqui agora, peguei ela agora aqui, tô, né? Não precisa, né? É no silêncio do interior mesmo, né? É dentro de nós mesmo, né? Então, assim, aí ele vai falar aqui, né? O ministério privado, minha única presença basta, e é o mais importante. Porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si mesmo é o mesmo, entendeu? Então, olha o que ele está falando. Porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si mesmo é o mesmo. Então, você vê Jesus, quando você está olhando para a palavra que está deixando ali, você está meditando, né? E vendo os ensinamentos dele, ouvindo ali, né? O áudio, lendo e entendendo, né, na sua mente, na sua inteligência, como Jesus pensa, como Jesus é, isso é a mesma coisa que se ele aparecesse para você, né? Entendeu? Você está o vendo face a face, você está o contemplando por meio da sua palavra, que é o mesmo de ter ele, né? Não precisa dele aparecer para você. Ele já se manifesta por meio da palavra dele, por meio do entendimento, quando e você está em comunicação com ele, quando você está conversando com ele no seu interior, refletindo. Ah, Jesus, agora eu entendi que o Senhor está falando nisso. Que interessante isso que o Senhor fez. Olha isso que o Senhor fala. Meu Deus, que incrível esse ensinamento que o Senhor está dando, né? E você fica ali pensando naquele ensinamento, né? Então você está em comunhão com ele. Você está com ele. Ah, e quando você põe em prática, você está uniformizando-se com ele, né? E entendendo como ele é. E você vai percebendo no seu interior a presença dele, porque você vai percebendo, sim, nossa, Jesus era sério. Aí eu percebo que eu me absorvi a pessoa dele, porque eu sou a pessoa mais séria também, né? Eu não sou aquela pessoa assim, é, eu sou a pessoa mais séria para as coisas, assim, eu sou séria, né? É, e tudo, né? Algumas situações assim eu vejo que eu sou séria, firme. E Jesus também era desse jeito, né? Nossa, eu tô absorvendo a personalidade dele, né? Em muitas situações, assim. Olha, nessa situação eu fiquei muito nervosa com a coisa assim errada, mas Jesus também é a justiça dele em mim, né? Ele também se tinha um momento ali que ele tinha aquele humor de se irar contra alguma coisa muito desordenada, né? Então, não tem problema, né? Porque eu estou absorvendo a pessoa dele. Então, diante de uma situação como essa, Jesus se comportaria da mesma forma. Nossa, eu tive uma paciência com essa pessoa que ainda é muito ignorante, eu não fiquei tentando enfiar as coisas goela abaixo. Eu tive compaixão, né, de ouvir ela e entender que que não adianta eu sair informando, trazendo muita informação, que ela pode até pecar, né? É, eu dar muita luz para essa pessoa e essa pessoa não está pronta para essa luz. Então eu fui paciente, falei com ela coisas assim básicas. Ah, Jesus era assim também com aquelas pessoas que não tinham muito conhecimento, né, que era pagão, que ainda, nossa, precisava passar por todo um processo. Então, ele entendia as almas e a necessidade de cada uma. Nossa, eu percebo que eu também sou desse jeito. Eu só falo quando ele quer que eu falo mesmo. E quando não é para falar, só para ouvir ou para dizer uma coisa que às vezes é uma orientação assim, que não é muito uma orientação falando de Deus, falando,
citando nada da Bíblia, né? Mas Jesus também é assim, ele respeita a liberdade das pessoas. Olha, eu também sou uma pessoa que eu respeito a liberdade do outro. Eu não saio invadindo, eu não saio tentando convencer ninguém. Eu estou no lugar, eu sou simples. Olha, Jesus é simples também. Eu percebo que eu sou uma pessoa muito simples, sabe? A, eu percebo que eu sou uma pessoa assim, que é objetiva, né? Resolve as coisas rápido, de simplicidade, sem confusão. Olha, Jesus é assim também. Eu vou num lugar, ter que resolver uma coisa daquele jeito, eu não fico, mas será que essa é a melhor opção? Será que eu tenho que ir em outro lugar? Não, achei o que eu precisava, peguei, comprei e fui embora. Eu sou uma pessoa que resolve as coisas de forma simples, sem complicação. Nossa, Jesus, ele é simplíssimo também. Ele fala no livro do céu, então, e realmente está em mim, está se comunicando no meu intelecto. Ele tá criando em mim. Eu não preciso ouvir ele aparecer para que a palavra crie em mim. Interiormente, à medida que eu estou ouvindo, lendo, e eu estou aprendendo, e eu estou acreditando, tomando posse, eu vou absorvendo a pessoa dele mesmo, né? Vai criando em mim aquilo que eu estou ouvindo. Não são palavras mortas, são palavras vivas. Cria dentro de mim aquilo que ela é, porque realmente eu me torno uma pessoa muito simples, sem confusão, não arrumo confusão. Resolvo as coisas do jeito que tem que resolver, entendeu? Da forma mais simples possível. Então, eu sou uma pessoa simples de fazer as coisas, de resolver as coisas, não fico com confusão. Você vai percebendo, assim, que essa uniformização acontecendo, né? E você não precisa sair com o microfone falando para ninguém, né? Não precisa, né? Então, quando atrai a mim, pode-se dizer que ao menos por esse tempo que a tenho em minha presença, que faz vida divina. Sendo minha luz como pincel para pintar minhas virtudes, fornece as diferentes cores. E a alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Então, ele vai pintando na nossa alma esse retrato dele mesmo, né? Quanto mais você dá atenção porque está falando, porque para isso acontecer, você tem que acreditar, você não pode duvidar. Tem que dar atenção para Jesus. Se você é uma pessoa que fica presa ao humano, né? Aí não tá, você vai ser mais humano ainda. Seu pincel na sua alma lá, cada vez mais humano você fica. Quanto mais terra você contempla, mais humano você é. Mas se você olha tudo em Deus, contempla tudo em Deus, né? Até os acontecimentos, até as coisas inerentes à vida humana, mas sempre assim, buscando entender em Deus, né? Não presa no humano, mas vendo o sentido todo em Deus, para a glória de Deus. Você vai perceber, não, Jesus é assim também. Tudo que viveu é para a glória do Pai e para o bem das almas. Nunca foi vendo a si mesmo. Jesus era invisível para ele mesmo. E tudo que ele fazia só pensava em agradar o Pai, porque era para a glória de Deus aquilo que o Pai estava dispondo para ele viver. Então ele abraçava aquilo, olhando os frutos, né? Que ia gerar, que é a glória do Pai, né? Então eu vou percebendo que eu sou do mesmo jeito, né? Eu não fico assim, eu vejo assim que não é uma preocupação baixa, né, humana, mas é divina. Então é muito importante, né, isso, né? E, e é muito interessante o processo que acontece na alma, né, que tá falando aqui, né? Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais altas, tanto mais precipitam debaixo de uma chuva abundante. Assim, a alma diante da minha presença se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sente destruído. Então, a palavra de Deus faz essa transformação dentro de nós, né? A gente tem aquela soberba de eu sou alguma coisa, né? Jesus fala que a pior coisa que acontece com ele é quando ele diz para si próprio. O mal está nisso, né? Eu sou alguma coisa. E a palavra de Deus, ela nos faz esse caminho de precipitar mesmo, né? Da gente sair dessa posição soberba, de nos acharmos alguma coisa, né? E essa palavra, você vê que ela vai destruir em nós paixões, vícios, amor próprio, coisas assim que é o nosso eu ego elevado, né? Lá, né? Às alturas, né? E aí a gente cai, né? Cai desse posto errado em que nós nos colocamos, de nos colocar acima de Deus, de nós acharmos que nós é que sabemos as coisas, né? Aquela coisa toda orgulhosa, mesmo soberba, né? Então, debaixo, a palavra de Deus também a gente percebe os efeitos dela, porque ela faz esse processo de aniquilamento, né? De purificação em nós, de tirar esse ego, né? Esse humano, essa coisa assim de apego forte dentro de nós. Então a gente cai desse alto mesmo, se precipita, né? E volta para o nada, para a origem do vazio mesmo, entendendo que somos o nada, que Deus é tudo, né? Então a gente tem esse conhecimento de si mesmo, a gente volta de novo, né, a essa ordem original mesmo, né? A esse nada, esse vazio, né? Então, ela realmente destrói esse ego mesmo, né? Que é essa ponte alta aí, né? E é muito interessante.
o que a palavra de Deus cria e produz na nossa alma. O segundo trecho, então, vai falar. A palavra de Jesus foi simples. A entendi os doutos como os mais ignorantes. Os pregadores destes tempos dão muitas voltas, que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não a tomam da fonte divina. Nossa. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior como querendo descansar. Mas enquanto parecia que repousava, como se tivesse recebido uma ofensa que não podia suportar, acordando me disse: Minha filha, tem paciência. Faz-me derramar em ti esta amargura que não me dá descanso. E assim dizendo, derramou em mim o que amargurava, e tomou seu aspecto doce de modo de poder descansar. E continuava a estar em meu interior, espalhando tantos raios de luz, de modo de formar uma rede de luz, para tomar todos os homens dentro daquela rede. Só que uns recebiam mais daquela luz e outros menos. Olha só. É porque sempre vai depender da disposição, né? A nossa vida é recheada de luzes, né? Essa rede de luz que Deus envolve. Todas as criaturas é envolvida com essa rede de luz, que na vida delas Deus está se comunicando, né? Deus está se revelando, né? Tem luz em todo lugar, se a pessoa souber ver, né? Mas vai tomar e perceber essa ação de Deus, vai depender da pessoa, né? Se é aquela pessoa que só olha para as trevas, para o mal, vai ver só o mal. Se é a pessoa que só olha para Deus, para as coisas de Deus, né? A pessoa mais positiva mesmo, ela vai encontrar a luz, com certeza. Né? Então, depende da disposição das almas. Uns tomam mais, porque tem gente que se interessa mais pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus tem a falar. E tem pessoas que se interessam menos, né? Que não buscam Deus, não refletem, não meditam, né? Nas realidades e buscando entender o que Deus está falando através delas, né? Então, a pessoa que tá assim, que olha para Deus, ela vê assim, essa luz na vida dela mesmo. Ela vê uma rede de luz na vida dela, né? Minha amada, quando faço silêncio é sinal que quero repouso. Olha que interessante. Isto é, que tu repousas em mim ou em ti. Então, a alma também tem que repousar em Jesus e ficar tranquila, não arrumar confusão. Cadê Jesus? Está em silêncio, está tudo parado. Né? Você viveu um dia assim e falar assim, nossa, esse dia parece que foi tão parado, não, Jesus não falou nada comigo. Parece assim que eu vivi no automático mesmo, né? A vida ali, sei lá, foi uma rotina, né? Um dia normal, comum. E Jesus não falou nada hoje no meu coração. Então é sinal de que ele quer repouso. E você vai dar, é para você repousar também. Não é para você encrencar, né? Pensando, ai, será que eu estou na vontade de Deus mesmo? Ai, meu Deus, tem alguma coisa de errado. Se Jesus não está falando comigo, o que que eu fiz? Eu fiz algum pecado, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, começar a duvidar da vontade de Deus, né? Então, a alma também é chamada a repousar nele, né? Quando fala, é sinal de que quer vida ativa. Então, quando ele fala, é porque quer algum ato ali, né? Da criatura. Isto é que me ajude na obra da salvação das almas. Tá vendo? É sempre interesse em relação à salvação das almas, em relação às coisas espirituais, né? Porque sendo minhas imagens, o que elas o que a ela se faz, eu considero feito a mim mesmo, né? Ok. Ao dizer isto, vi alguns sacerdotes e Jesus, como lamentando-se com eles, acrescentou: Meu falar foi simples, tanto que eu fazia compreender aos doutos e aos mais ignorantes, como se vê com clareza no Santo Evangelho. Mas os pregadores desses tempos dão tantas voltas e misturam, né, as coisas, que os povos ficam em jejum e ferrados. Com certeza é outra palavra, né? E vê se não, vê se, mas tá ferrado mesmo, né? Porque a pessoa tá lá para ouvir as coisas de Deus e acaba não entendendo nada, então tá ferrado mesmo. Vê se que não tomam da fonte de minha fonte. Então, assim, Jesus, ele é simples. O que eu vou percebendo é que Jesus também vai simplificando a gente. Porque eu vou percebendo que vai tendo mudança até na forma de meditar. Parece que a gente no início dá voltas e voltas para tentar explicar, né? Fica muito preso à teoria, né? Não consegue dar exemplo, simplificar para as pessoas, porque a gente ainda é muito contaminado com informações prévias que a gente carrega e não abre mão. Ah, eu tenho que lembrar de falar isso na minha partilha. Ah, é sempre assim, você não consegue estar com a cabeça vazia só para Jesus botar. E se Jesus quiser te lembrar de um trecho, se Jesus quiser te lembrar de algo que você viu, de algo que você conversou com alguém,
que tem a ver, ele vai trazer. Se não, aí a pessoa que ainda é cheia, que eu sei porque eu tô nesse processo, né, de simplificação, e passei muito por isso. Você vem com muita coisa na cabeça, do que você ouviu na igreja, do que você falou com o ciclano, com o fulano, o que te aconteceu com um, que é com o outro. Ah, eu tenho que lembrar esse trecho, ah, eu tenho que lembrar disso. Aí, e fica muito preso a querer trazer muita informação, né? E fica ali muito dando voltas, 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 né? E eu já percebi que as coisas de Jesus que tocam são faladas da forma mais simples, né? É, coisas grandiosas, né? Às vezes eu ficava assim, meu Deus, num atendimento, numa situação assim, a Aline escrevia as frases. Frases pequenas, uma atrás da outra, mas pequena. Quando eu ia para aquela frase e ficava meditando, eu ficava um tempão só na frase, porque a frase trazia uma profundidade enorme, mas era dita simples. Os conselhos sendo dados simples, básicos, rápidos, sem muito blá blá blá, sem muita enrolação. Aí eu comecei a perceber, Jesus é assim, né? Jesus é simples, então ele vai nos simplificando, né? Porque a gente carrega, às vezes, contaminação, assim, de coisa que a gente já leu, de livros que a gente já leu, e a gente acha que quer misturar tudo, né? O catecismo é importante eu citar o catecismo da igreja nesse parágrafo. É importante isso que foi dito, não sei no quê, né? E fica preocupando com as palavras bem colocadas, as melhores palavras. Não tanto a pessoa leiga e simples igual a gente fica meditando aqui, não. Que tá falando mais para as pessoas doutas mesmo, padres, né, religiosos, pessoa que lê muito. Mas pode acontecer com a gente também nesse sentido, né? Da gente ficar dando muitas voltas também e não ser simples, porque o simples é o que Deus põe na sua cabeça e acabou, né? Sem ficar também com muita criando, enfeitando demais, pondo laço, né? Aí eu vou perceber que Jesus vai simplificando, né? Você vai entendendo o trecho e falando dele de uma forma mais simples, com exemplos claros, que não fica difícil para ninguém que ouvir entender, né? Tanto um padre que ouvir seu áudio vai compreender, quanto o leigo que chegar, alguém que nunca foi para a igreja, né? Pode entender também, vai depender, claro, da disposição de cada coração, entendeu? Então Jesus está dizendo que ele é simples, tanto que fazer compreender aos doutos e aos mais ignorantes, como se vê com clareza no Evangelho, né? Que Jesus ensinava parábolas para as pessoas entenderem, né? E falava o básico, o ABCD mesmo, né? Para aquelas pessoas. Então, com cada pessoa era de um jeito, né? Mas sempre um falar assim, simples, claro, objetivo. Jesus é muito objetivo. Aí os pregadores não são objetivos, ele está dizendo. Muito, mas os pregadores desses tempos, eles às vezes querem mostrar muito intelecto, né? Que sabe muito, que lê muito, eles querem provar para as pessoas ali que eles são, que eles têm que estar ali. Porque eles têm o direito de pregar e eles querem mostrar, eles estão preocupados quando eles vão pregar. É o que tá vindo aqui, né, na minha cabeça, que o que passa na cabeça deles. É que, olha, eu não sou qualquer pregador, não. Eu sou católico mesmo. Eu estudo o catecismo, eu estudo o magistério. Eu tenho que provar para vocês que. Depois vocês olham minha aparência assim, pensam que eu sou simples, né? Que eu não sei das coisas. Eu sei o que eu tô falando. E quando eles citam Tomás de Aquino, citam o catecismo, citam versículos, né? Eles se preocupam muito em decorar os versículos. As pessoas, né? Eles pensam que isso vai mostrar assim para as pessoas. Nossa, esse aí merece respeito. Ele lê a Bíblia, ele conhece, ele sabe. Então, eles têm uma visão de si mesmo muito poderosa quando eles estão falando ali. Nossa, não posso esquecer isso, não posso esquecer isso que eu vi. Tá com a cabeça cheia de informações, então eles chegam cheios. E aí, Jesus não pode usar isso da forma que Jesus gostaria. Que Jesus poderia. Eles não são capazes de dar exemplos simples, eles até acham que isso é ridículo. Por exemplo, se Deus pôr na cabeça do padre assim: olha, dá o exemplo aí desse. Tem um mosquito aí, ó, zumbindo na cabeça das pessoas agora. Entrou aí na igreja e o pessoal tá nervoso com o mosquito. Dá exemplo para eles, assim, para explicar para eles como que é também a distração. Dá o exemplo do mosquito para as pessoas. O padre vai achar ridículo. Ele vai falar, mosquito. Não, vou citar Tomás de Aquino aqui no texto tal que ele fala sobre a distração, não sei o quê. Eu vou citar, ou então nem isso, né? Porque nem isso eles querem, né? A maioria tá indo para os filósofos humanistas, né? Pro lado do humanismo mesmo. Esses aí, tá citando o poeta, né? Tá fazendo aquelas homilias muito romantizadas. Tem algumas homilias que são super romantizadas, sabe? Mas o povo não sabe pôr em prática quando voltar para casa.
e lidar com aquele marido, com aquele filho, com aquela vida, com aquela situação. Não sabe pôr o evangelho em prática, né? Então, assim, dá exemplos da vida, da realidade das pessoas. Eles não são capazes de dar exemplo da vida deles, do que aconteceu com eles mesmo, para mostrar para as pessoas como é o contrário ao certo, né? O que é fazer errado e o que é fazer certo. Então, assim, se eles fossem simples, eles não teriam problema em falar deles mesmo, da vida deles, assim, nu e cru, de exemplos, né? Mas eles querem fazer coisas grandiosas, né? Aí Jesus fica, né? É muito difícil. Então, eles dão voltas e voltas e voltas e não falam nada, entendeu? Então, é muito complicado isso, porque eles querem olhar para eles mesmos e falar assim, nossa, eu fiz uma homilia brilhante, né? Mas brilhante para eles, e para a glória de Deus, e para as almas. E a pessoa tem que se colocar, Jesus ensina a gente a também se colocar na cabeça de quem está ouvindo, né? E as pessoas na igreja vai questionar no interior delas. Às vezes elas não vão saber formular a pergunta, mas no coração delas elas ficam, ai, Jesus está dizendo isso. Ai, felizes os pobres sem espírito. Nossa, como assim, né? Aí o padre dá voltas e voltas e não fala nada, ai, né? Com nada. E a pessoa sai ignorante. E Jesus daria um exemplo muito simples para a pessoa entender. Ele poderia usar o mosquito, a criança que ele encontrou, a terra, né? Jesus usava a terra, Jesus usava os passarinhos de exemplo, as aves do céu, né? Que ele falou das aves do céu para as pessoas entenderem como que é o abandono em Deus. Ele não falou, o abandono em Deus consiste num grau, né? Jesus respeitava a cabeça daquelas pessoas daquele tempo. Olha, pensa nos passarinhos. Olha como eles são, tá? E olha só que o pai provê para eles sempre alimento. Eles acham lá o bichinho, eles acham o bichinho para eles comer. Todo dia. Eles saem para caçar. Eles não ficam pensando, eu vou fazer a minha caça semanal, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não. Acorda, eu tô com fome. Tenho que dar comida para meus filhotes. A passarinha vai, acha as minhoquinhas, né? Deus proveu aquela minhoca ali para ela. Então não faltou. Então, se o pai é assim com as criaturas, imagina com os seus filhos que são sua imagem. Então você, por que ficar desesperado sem dormir? Pensando na conta no mês que vem. Para que esse desespero todo? Isso é falta de confiança em Deus. Vamos olhar para as pessoas vão sair entendendo o recado. O recado foi dado. E o padre nem precisou citar São Tomás, São não sei quem. Você está entendendo? Então Jesus quer simplicidade, né? Tanto, né, que todos vão compreender. Todos. Vai servir para o doutor que vai também, nossa, não vou ficar desesperado lá. Vai servir para o doutor que está dizendo, né? Então vai servir para o padre que está ouvindo, o outro padre. Eu também aqui na minha paróquia, eu não preciso ficar desesperado desse jeito. Vai servir para o pai de família, vai servir para todo mundo. Cada um vai conseguir trazer para a vida dentro da sua realidade, né? Mas os pregadores desse tempo, né? Eles querem mostrar citação bíblica, que eles sabem de qual a Bíblia, sabe o catecismo. Como se eles quisessem mostrar o currículo para as pessoas assim, ó. Ó, meu currículo aqui, ó. Ninguém vai dizer que eu não posso estar aqui, entendeu? E com muita contaminação, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar isso. Eles não dão liberdade para o Espírito Santo ser livre. A pessoa simples é aquela que chega vazia disso. Espírito Santo, seja livre, né? O que você quiser falar, né? Então, e dão tantas e voltas e misturam tudo que os povos ficam em jejum e ferrados mesmo, né? Vê-se que não tomam da fonte da minha fonte, tá? Ai, Jesus, né? Que chega esse orvalho benéfico aí pros padres, pregadores, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Volume 4, 309, 19 de fevereiro de 1902. A alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina. Encontrando-me em meu habitual estado, meu adorável Jesus se fazia ver que dormia em meu interior.
irradiando de si mesmo, irradiando de si muitos raios de luz dourados. Eu estava feliz em vê-lo, mas ao mesmo tempo descontente por não poder ouvir a doçura e suavidade de sua voz criadora. Para a criatura nada tá bom, né? Para a criatura nada tá bom, ela quer sempre mais. E, portanto, se Jesus não fala, a gente, ao invés de ficar em paz, que como ele estava dormindo, irradiando de si muitos raios de luz douradas. Ou seja, como sempre transbordando em alegria e contentamento, por poder dormir na criatura, por não encontrar ali até então perturbações, né? Que não está ela na culpa. Eu fiz alguma coisa de errado, por isso que ele não fala. Jesus sumiu, eu estou no pecado e fica caçando pelo em ovos, né? Não, ela está em paz. Aqui que ela veio, né? Manifestar uma insatisfação porque queria ouvir a sua voz. Não estava de toda contente porque ele estava a repousar nela, mas queria mais, né? Então, depois de muito esperar, voltou a fazer-se ver e, vendo meu descontentamento, me disse: minha filha, no ministério público é necessário o uso da voz para fazer-me entender, mas no ministério privado, minha única presença basta para tudo, né? Porque ele é o tudo. A quem tem Deus nada falta, já rezava Santa Teresa. Só Deus basta, né? Como ele está dizendo. Que porque me ver e entender a harmonia de minhas virtudes para copiá-las em si mesma é o mesmo. Portanto, a atenção da alma deve estar em ver-me e em uniformar-se em tudo, as operações interiores do verbo, porque quando eu atraio a alma a mim, pode-se dizer, ao menos por esse tempo, que a tenho em minha presença, que faz vida divina. E como foi dito, vemos Jesus. Vemos Jesus nas circunstâncias. Vemos Jesus nas coisas boas, mas também naquelas não tão boas. Eu mesmo tenho passado por situações de testes constantes que me levam a manifestar o meu amor, a minha adesão, a minha atenção a Ele, a sacudir para longe e desvencilhar-me da minha vontade, de alguma sugestão, alguma coisa, para ficar com Ele. E o mais interessante é que Jesus conduz todas essas situações de modo que cabe à criatura, cabe a mim, né? E não de uma forma imposta por ele, mas eu, por livre e espontânea vontade, né, tenho que fazer esse ato de renúncia, né? De modo que, mesmo entre duas coisas boas, eu fique com a melhor. Né? Entre estar com ele e ir para um ofício que, de certa forma, seja lícito, eu acabo por escolher ainda aquela parte que é ainda melhor, que é estar com ele, corresponder a ele, porque aquilo que é lícito, ao passo de eu corresponder a ele e estar com ele, ele o fará, ele, né, irá impetrar isso em mim. Eu não preciso buscar com as minhas forças, que eu quero dizer, eu não tenho que buscar com as minhas próprias forças. Por, por si só acontecerá de forma natural, na hora, no tempo, segundo o querer divino. E ter essa confiança, certeza que pode até ainda ser melhor do que aquilo que eu teria alcançado, teria feito por mim mesmo. Pode não, é. E da mesma forma que algo não vem, também é o melhor, porque foi vontade de Deus. Eu não busco a minha vontade, mas a vontade dele. E também não fico no pé dela, como até Michele relata na partilha dela, eu não fico também, Senhor, se for da tua vontade eu ficar, né, aqui no pé dele. Não, não, pois que não há necessidade. Porque longe de mim fazer aquilo que não está na vontade dele, que é a minha vontade humana sozinha. Deus o livre.
né? Ainda que alcance grandes coisas sem estar uniformizado aqui, né? Fundida à vontade dele, não trará satisfação, felicidade alguma. Pelo contrário, não é vida divina, é vida, é vontade humana, ato humano. Então ele continua sendo minha luz, como pincel para pintar minhas virtudes, fornecem as diferentes cores. E a alma é como tela que recebe em si o retrato da imagem divina, que eu acabei de dizer, né? Ele traz os testes a fim de que aqui ó, ele pintar em nós a sua imagem divina. E nós docilmente, né? De forma dócil, né? Dizer a ele o fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Não a minha, mas a tua. Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais altas, tanto mais precipitam ao debaixo de uma chuva abundante. Assim a alma, diante de minha presença, se põe no estado que lhe convém, ou seja, no baixo, no nada, tanto que se sente destruído, e a divindade a torrentes faz chover a graça sobre ela e chega a submergi-la em si mesma. Por isso deves estar contente de tudo, se fala, e contente se não falo. Seja tudo para a maior glória de Deus. E estando aqui fixo nele, permanecendo nele, não há necessidade de mais nada. Nossa vontade, muitas vezes, se inclina, se suspira por isso ou aquilo, mas todas essas situações, né, calarmos, né, não dar vida a uma fibra de vontade humana em nós, senão aquilo que é a vontade de Deus. Confiante de que, quando Ele quiser, se assim for, vai trazer, vai aparecer. Se não, amém também. Né? Seja feita a maior glória de Deus. Se damos demasiada atenção às coisas terrenas, por mais listas que sejam, destronamos Jesus. Né? Não o mantemos Ele como centro, mas se corre o risco de colocar outro algo no centro, perturbando então o sono de Jesus. De modo que aí sim, né, ele não só não fala, mas que também se retira. Como em outro trecho, que Jesus diz a Luísa, não queres terminar com isso, Luísa? Se não é de outra maneira, eu me retiro. Eu me vou embora. Então é muito sério. É muito sério uma fibra de vontade humana que permitimos em nós, porque aqui ó, dá vida. Dá vida, e essa vida é nutrida, e nutrida fortalece. E ao passo que se fortalece, acabamos por dar morte ao querer divino. Como é dito, damos nossas escapadas, fazemos nossas pausas, ainda que não saia da divina vontade. É, é um, é um defraudar o divino, que é dito em outro momento, os abortos divinos, que é o que ele está falando aqui também, né? Acontece como aquelas pontes altas, que quanto mais altas, tanto mais precipitam ao debaixo de uma chuva abundante. Assim a alma diante de minha presença se põe no estado que lhe convém, na verdade, a verdade, a humildade, reconhecer que eu não sou nada, Deus é tudo. Como ele está dizendo, tanto que se sente destruída, assim a divina vontade a torrentes faz chover a graça sobre ela e chega a submergi-la em si mesma. Por isso deves estar contente de tudo, se falo, e se contente se não falo. Ao dizer isso, senti-me como mergulhar em Deus,
e depois encontrei-me em mim mesmo. Tira aqui, ó, toda dúvida, todo pensamento de culpa, toda expectativa, mas aqui, ó, o mergulhar em Deus, o abandonar-se em Deus, confiante nele. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Eu rompo com todos os meus apoios humanos. Volume 4, trecho 110, 21 de fevereiro de 1902. A palavra de Jesus foi simples. A entendiam os doutos como os mais ignorantes. Os pregadores destes tempos dão tantas voltas que os povos ficam em jejum e, ferrados, vê-se que não a tomam da fonte divina. Aquilo, né, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. E como um outro trecho que vai falar, como se apresentam, né, com suas capacidades, né, situações, coisas humanas, ficam só. Não traz com eles o céu, a luz divina, o Espírito Santo, mas se colocam como simples homens, isentos, né, de toda a iluminação do ofício que exerce, né, de pregador, de sacerdote, né, até mesmo o sacerdote apresenta-se como um simples homem, porque não tem a linguagem divina, né, o desapego, mas quer a todo custo enfeitar, né, a sua reflexão com trechos em latim e faz questão de falar em latim e depois traduzir para o português porque é lindo, é bonito, é chique, é a última moda. E, no entanto, a palavra mesmo que cura, que liberta, que salva, que ainda que fale, não surte o efeito. Não surte o efeito porque a mesma boca que fala é o ouvido que escuta, mas repleto de vontade humana, de vaidade, de interesses próprios. Né? Aquele que fala, fala porque é bonito e faz rodeios e rodeios, né? Todo enfeitado, a sua palestra, a sua homilia, a sua pregação. E aquele que escuta, escuta visando só isso aqui, né? Nossa, como o padre fala bonito, olha o latim dele, olha, né? E a verdadeira imagem, né? A verdadeira mensagem que deve ser passada não vai. Né? Essa semente não cai nos corações, porque ela já não se encontra no coração daquele que fala, mas fala do humano, do terreno, o respeito humano, não acende. De modo que muito das coisas não pode nem sequer tocar no assunto, porque não quer perder a estima das pessoas. Né? Enfim, encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior como querendo descansar, mas enquanto parecia que repousava, como se tivesse recebido uma ofensa que não podia suportar, acordando me disse: Minha filha, tem paciência, faz-me derramar em ti esta amargura que não me dá descanso. Não me dá descanso, é contínuo. Né? Se contínuas são as ofensas, contínuas devem de ser as nossas reparações. Né? Por isso, Jesus a acorda, né? E ela diz: tem paciência, faz-me derramar em ti esta amargura que não me dá descanso. Assim dizendo, derramou em mim o que eu amargava, que eu amargurava. E tomou seu aspecto doce de modo de poder descansar. Então, que eu basta que eu sofra e que eu possa descansar. E continuava a estar em meu interior,
espalhando tantos raios de luz, de modo de formar uma rede de luz para tomar todos os homens dentro daquela rede. Só que uns recebiam mais daquela luz e outros menos, né? Não por deficiência da luz divina, mas por limitação de cada indivíduo, né? Por disposição de cada coração. Né? Enquanto via isto, Nosso Senhor disse-me: minha amada, quando faço silêncio é sinal que quero repouso, isto é, que tu repousas em mim e eu em ti, né? Que não é para perturbar-se. Quando falo é sinal de que quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas, né? Os filhos, os seres obrantes e falantes do divino querer, ou seja, tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas, postas em prática na vida deste. Então, o nosso empenho em realizar isso é de tornar conhecidas essas verdades. Quando falo, é sinal de que quero vida ativa, isto é, que me ajude na obra da salvação das almas, porque sendo minhas imagens, o que a elas se faz, eu considero feito a mim mesmo. O que a elas se faz, eu considero feito a mim mesmo. Então é salvar Jesus nas almas. Salvar o Jesus que tem sido flagelado, desonrado, recebido cusparadas na pessoa dos seus filhos, de suas criaturas. Ao dizer isto, vi alguns sacerdotes, e Jesus, como lamentando-se com eles, acrescentou: meu falar foi simples, tanto que eu fazia compreender aos doutos e aos mais ignorantes. Estava ao alcance de todos. São Paulo já dizia isso. Como se vê com clareza no Santo Evangelho. Aqui, ó. Mas os pregadores destes tempos, tantas voltas e voltas misturam, que os povos ficam em jejum e ferrados. Vê-se que não o tomam da fonte de minha fonte, mas sim de suas próprias conclusões, de seus próprios estudos, muitas das vezes de filósofos que, né, de uma índole duvidosa. Né, que está em contradição com o Evangelho, com a palavra de Deus, mas é só aquela autoajuda, né, aquela autossuficiência. Meu Deus. Rouba a estima de Deus. Ora quer colocar sobre si e ora coloca sobre as criaturas. Como ele disse. Mas os pregadores destes tempos, tantas voltas e voltas misturam que os povos ficam em jejum e ferrados. Entra vazio e sai mais vazio ainda, ou então cheio de dúvidas. Porque não foi falado tanto, deu tanta volta que no fim das contas não entenderam nada. Não retiveram nada. No mais um sentimento, Aline. Um sentimento. Que não é amor verdadeiro, profundo, autêntico, mas de certa forma um interesse, um apego, né? Que é um apego a essas sensações, né? Emocionais, que não converte ninguém, como está dizendo, jejum, ficam em jejum, pois que ficam refletindo certas coisas que foi dito que não agrega em nada, é apenas um encher de linguiça. Então, muito sério, né? E buscar trabalhar essa disposição em nós, a fim de que recebamos diretamente dele,
não aqui negligenciando o nosso ofício, o nosso papel de membros do corpo de Cristo, né? Nos colocando ausentes, né, das atividades na igreja. Não estou falando nada disso, até pelo contrário, é estarmos mesmo em ato ali a reparar a Jesus pelos demais, né? A reparar pelos outros. Então é querer buscar a maior glória de Deus, mas também, igualmente, a salvação das almas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.